Boa noite. Graça e paz. Acho que não vou pregar não, vou embora. Rapaz, ficou estreito. Você está feliz de estar aqui hoje à noite? Está feliz mesmo? Então fala para quem está do teu lado, eu vou pagar a tua janta, fica tranquilo. Se ele sorriu, o milagre é grande. Se ele falar que está chovendo, fala para ele assim, faz o pix que eu vou do mesmo jeito. Obrigado. Eu não sei, tem gente em pé lá atrás. Se tiver jovem aí, se os jovens quiserem sentar aqui para dar lugar, eu estou vendo a tua sogra em pé lá atrás, então é melhor você sentar aqui. É profético isso, hein? Tem bastante gente em pé lá atrás. Se alguns jovens quiserem sentar aqui no chão, na escada, para dar lugar para essa galera bonita que está em pé, isso é muito precioso. Que honra. Antes que eu pregue, eu quero agradecer a Deus, colocar você e a pastora no meu caminho. A Bíblia diz que existem amigos que são mais chegados que os irmãos. Eu qualifico você e ela nessa condição. Não precisa de muito tempo para isso ser manifesto. O dia que você não estava aqui, eles me receberam, fiquei na mesa com a sua família. Eu voltei para casa e falei para Jesus, muito obrigado por me presentear com pessoas que vale a pena chamar de amigo e irmão. Você tem meu coração, você tem meu respeito, a sua casa tem a minha honra. Eu queria ficar aqui todos os dias, mas você sabe que amanhã eu faço 37 anos de pastoreio e a minha família quer fazer alguma coisa para mim, estão tentando me enganar, mas Jesus já me revelou. E sábado eu faço 29 de casado. E aí eu vou revelar uma coisa para aquela santa que só Deus sabe. Então não tinha jeito de fazer de outra forma. E aí peço a você que comemore um pouquinho mais cedo ou um pouquinho mais tarde, para eu poder dar conta de tudo e sempre estar aqui, porque nos próximos 7 anos eu também vou estar por aqui para a glória de Deus. Maravilha. Bom demais conhecer o pastor. Conheço a família da pastora e agora conhecê-la é um privilégio. Ver você de novo, santo. Quero voltar ao Rio naquela igreja. Se não me convidar, Jesus vai te pegar. Um prazer conhecer o reverendo lá de Porto Alegre. Tenho ido muito a Porto Alegre. Vou estar lá contigo para a glória de Deus. Quem não me conhece aqui, levante a mão, por favor. Quem não conhece, vocês não perderam nada. Ok, eu sou de Campinas, uma cidade 90 quilômetros da capital. Como eu disse, eu sou casado com a pastora Beta. 29 anos que a gente é casado. Eu orei muito, ela não orou nada, cada um recebe o que pediu a Deus. Nunca pensei em largar dela, mas matá-la 3 vezes, Jesus me deu livramento. Sou pai da Bélia, a Bélia é casada com o Felipe, ok? E agora o João, meu filho, é o caçula da nossa casa, solteiro, loiro, fala 2 idiomas. Estou aceitando o currículo, ok? Ele é a 4ª geração de pregadores na nossa casa. Eu e minha casa estamos servindo ao Senhor. Ok, eu estou nas redes sociais também. Se você quiser seguir lá, pode ir no Instagram, Telegram, YouTube, Facebook, X, Twitter, TikTok. Eu estou em tudo, amado. Se você está no Yorkut, eu vazei, mas no resto eu estou. Só você digitar @Josimar Fonseca. Você vai achar lá, você vai achar a rádio, a editora, a igreja e todas as nossas redes. Você vai poder baixar vários livros gratuitos, vai poder comprar também outros. Eu tenho 25 livros escritos que vão abençoar a sua vida. Uma honra servi-los essa noite, em nome de Jesus. Levanta a tua mão antes que eu pregue, eu quero profetizar. Os próximos 10 anos dessa igreja, próxima década dessa igreja, vai ser a década mais surpreendente, não do ministério, mas da sua vida, para que Jesus seja glorificado. E eu quero declarar isso: a sua casa está autorizada a prosperar. Joga a mão para cima, não aplaude ainda não, e grita: minha casa está autorizada a prosperar. Aperta a mão de alguém e fala: sua casa está autorizada. Alguém está aí para receber essa palavra? Agora pode aplaudir, pode dar um brado de vitória.
Eu estava ali, o tempo do louvor todo, eu estava ali, o Espírito Santo, eu queria levantar para adorar, o Espírito Santo falou assim comigo: só ora, só intercede, só ora. Eu estava orando, pedindo ao Espírito Santo que me desse fluência naquilo que Ele tem para essa noite. Eu queria pregar uma outra palavra, mas não estou autorizado pelo Espírito Santo a pregá-la aqui essa noite, então vou ter que voltar outro dia, ok? E eu quero que você abra a sua Bíblia agora no capítulo 8 do livro de Marcos. Eu quero compartilhar uma palavra para te abençoar. Aí já gente bonita veio sentar aqui, então estão obedecendo, outros podem vir, outros jovens, outros meninos. A minha cadeira está aqui na frente, pode sentar aqui uma irmã, pode pôr minha bolsa no chão. Enfim, ajude as pessoas a sentarem para todo mundo estar bem acomodado. O Evangelho escreveu Marcos capítulo 8. O texto que temos em mão, eu quero ser sucinto, rápido e preciso essa noite. É um texto conhecido das Escrituras. Essa divisão das Escrituras que temos hoje, eu estou usando a versão revista e atualizada, ela divide em capítulos e versículos. Diga capítulos e versículos. Se você abrir o capítulo 8, ele tem pelo menos 9 divisões. Se você pegar do verso 1 ao verso de número 10, tem uma divisão. Do 11 ao 13, outra divisão. Do 14 ao 21, outra divisão. Todas essas divisões que você vai encontrar na paginação bíblica, parece que elas são processos diferentes. E não são, é uma conjuntura do texto sagrado, mas às vezes, algumas versões bíblicas, algumas bíblias de estudo, eles separam para tentar te ajudar a entender o contexto. Só que a gente pode, em certo momento, por causa da divisão, perder a graça da revelação. O capítulo 8 é o capítulo da segunda multiplicação. Diga, segunda multiplicação. Agora, se há uma segunda multiplicação, você precisa entender que houve uma primeira. A primeira multiplicação, ela está narrada em Mateus 14, mas ela é o único milagre dos 4 evangelhos que estão em todos os evangelhos. Está em Mateus, está em Marcos, está em Lucas, está em João. Por quê? Porque existem algumas coisas que elas têm de Deus uma revelação profunda. E tudo que se repete mais de uma vez na Bíblia é porque tem um grau de importância tremendo. Toda vez que você vê uma frase, uma palavra ou uma ideia repetida, é porque aquilo não pode ser deixado de lado ou desapercebido ou tornado comum. A multiplicação da primeira multiplicação dos pães, ela está nos 4 evangelhos. Agora note isso. Quando você vai ler Mateus capítulo 14, você tem que entender o contexto. Qual é o contexto? Jesus é notificado que João, seu primo, pastor da igreja, acaba de perder a vida. Sua cabeça foi tirada. Quando a notícia chegou a ele da morte de João, ele ficou triste. Por quê? Porque João era seu primo, porque João tinha o batizado, porque João veio preparando o caminho. Então, quando ele sabe da morte de João, ele fica frustrado. Fica o quê? Quando ele está frustrado, ele pega seus discípulos e ele vai para o deserto. Agora escute isso. Indo para o deserto, num momento crítico da sua vida e de sua humanidade, uma multidão acompanha ele. E quando ele chega no deserto, as escrituras têm o cuidado de dizer que no deserto tinha quantos homens? 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Se você for dar uma olhada, uma estudada, acurada, você vai ver que nesse ambiente do deserto tinha perto de mais de 20.000 pessoas. Ele está frustrado, olha a multidão e decide transformar frustração em manifestação. Então ele diz assim: são ovelhas que não têm pastor. Está referindo o quê? A perda de João. E aí ele diz assim: eu tenho compaixão deles,
E a Bíblia diz que ele começa a pregar a palavra, curar os enfermos, libertar os cativos e manifestar a graça de Deus. O deserto foi invadido pela graça de Deus. De repente, os discípulos dizem para ele: Senhor, despede essa multidão. Tem muita gente, tem muitos velhos, tem muitas crianças. Não temos recursos, não temos condições. Olha onde a gente chegou, num lugar que tinha lama. Aí ele disse essa palavra: hoje a gente vai alimentar o Acre. Não, acho que você não entendeu, vou repetir. Hoje a gente vai alimentar o Acre. Foi o que ele disse aquele dia, naquele lugar. Eles são ovelhas que não têm pastor, mas eu vou alimentar. Alguém disse: mas precisa de muito dinheiro para construir isso, precisa de muita gente para esse projeto. Ele disse: o que é que vocês têm aí? E alguém disse: eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Foi um menino que trouxe 5 pães e 2 peixinhos. O que é que ele fez? Ele mandou dividir as pessoas em porções. Grupos de 50, de 100, de 30 estavam no deserto. E olha a beleza das escrituras. Enquanto ele pregava no deserto, Deus fazia o deserto ser transformado numa pastagem verdejante, porque a Bíblia diz: ele me leva às águas tranquilas e me faz descansar em pastos verdejantes. Você está aí ou não? Era deserto, mas enquanto ele pregava, Deus criava ramos verdes embaixo dos pés dele. O maior milagre está para acontecer, mas algo gigantesco já estava se manifestando. Deus tem coisa grande para fazer na tua vida e você está esperando ela chegar. Mas se você olhar para o chão, já tem pasto verdejante, já tem água tranquila, já tem... Meu Deus, vocês estão aqui ou não? Aí a Bíblia diz que trouxeram o pão para ele. O que é que ele fez? Deu graças. O que é que ele fez? Deu graças e quebrou o pão. Só quebrou. Quando ele quebrou o pão, pôs o pão na mão dos discípulos e os discípulos multiplicaram. Eu vim declarar que essa noite eu vou quebrar pão aqui, mas é na tua mão, é na tua casa, é na tua empresa, é nos teus sonhos, é com os teus filhos que Deus vai multiplicar muitas. Vocês estão por aqui hoje à noite ou não? Ele estava frustrado, mas começou a se manifestar em glória. A Bíblia diz que todos comeram. Todos o quê? Não me ajuda a pregar. Todos e se fartaram. E aí ele declarou: agora recolhe o que sobrou. E quando começou a recolher, sobraram o quê? Sobrou o quê? Grita bem alto: 12. 12 cestos cheios. Diga: 12 cestos cheios. Abre a mão. A próxima temporada da sua casa é uma temporada de cestos cheios. Conta comigo, conta comigo. Abril, maio, vamos. Cestos cheios você terá, para que Deus seja glorificado. Toque na mão de 2 ou 3 e diga para ele: enquanto a palavra é quebrada, multiplicações de Deus são liberadas sobre a nossa. Por que que ele mandou recolher para mim? E aí sou eu analisando. Ninguém que faz alguma coisa para Deus volta para casa do mesmo jeito que saiu de casa. Ele tinha 12 discípulos, mas nenhum discípulo levou cesto para casa. Mas naquele fim de tarde, voltando para casa, há um guri que tinha 5 pães e 2 peixinhos, voltando com cestos cheios para casa, para que Deus na sua vida seja glorificado. Só que agora a gente está no capítulo 8, está onde? De Marcos. É a segunda multiplicação. E não é um dia e não é frustração. Ele pega 4.000 pessoas que estão com ele e passa 3 dias. Quantos dias? Sexta, sábado e domingo, comemorando 20 anos da CB Vida. Meu Deus, vocês estão aí ou não? E ele faz uma imersão com eles. Eles ficam com ele 3 dias. Estavam abastecidos, mas os recursos foram acabando.
foram findando, foram terminando. Ele olhou para os discípulos e disse assim para eles: eu vou fazer de novo, eu vou fazer outra vez, eu vou derramar outra graça. Pega seu dedo de profeta, põe na cara de alguém e fala para ele: nesses dias Deus vai fazer de novo, Deus vai fazer melhor, Deus vai fazer mais amplo, Deus vai fazer perfeito, Deus vai agir de forma extraordinária. Meu Deus, tem pentecostal nessa casa, tem gente que recebe profecia nessa casa. Eu não sei o que você está vivendo, mas Deus mandou te dizer: esse vai ser o melhor ano da sua vida, mesmo sendo o ano mais difícil, mesmo com esse diagnóstico, mesmo com essa porta fechada. Ele é o Deus que abre porta, Ele é o Deus que muda sentenças, Ele é o Deus que manda graça onde não tem graça, Ele é o Deus que choramos uma noite, mas no amanhecer Ele traz óleo de alegria sobre a nossa cabeça. Eu estou autorizado a declarar: Ele fará e fará ainda obras maiores, obras ainda maiores. Isso aqui não é o fim, isso aqui não é o teto, isso aqui é só o começo, isso aqui não é no máximo, não. Tem muita coisa boa chegando e sendo liberada nesta quinta-feira. Estou autorizado a declarar: Ele vai fazer de novo. É melhor você ficar as estacas da sua habitação, é melhor você esticar bem as cordas, é melhor você pôr bem longe os seus marcos, porque você vai transbordar para a direita, para a esquerda, para todo lado, e Deus vai ser glorificado. Eu quero aí os 2 ou 3 que possam dar um brado de vitória adorando o Senhor essa noite. A Bíblia diz que lá tinha 7 pães e alguns peixinhos, e ele quebrou de novo, quebrou o pão. Ele não multiplicou, amados, pode ler o texto. Ele não ficou tirando pão. Tem mais pão, Pedro? Não, ele quebrou e deu na mão deles. Quando Deus quebra uma palavra e põe na tua mão, é para você começar, ó. Escute, vai dar para você, vai dar para sua casa, vai dar para os seus filhos, vai dar para os seus parentes, vai dar para os seus vizinhos. O que Deus tem para fazer na tua vida não se pode mensurar humanamente. É uma porção recalcada, sacudida, transbordante. Você está aí ou não? Agora note, a Bíblia diz que 4.000 pessoas comeram e se fartaram. E o texto no capítulo 8 de Marcos diz que ele sai desse ambiente efusivo, feliz. Só que quando ele entra no barco com os 12 discípulos, ele fica frustrado. Fica o quê? Ele foi para o deserto na primeira multiplicação frustrado, e transformou frustração em manifestação. Agora ele está manifesto, entra no barco e fica frustrado. Por que ele está frustrado? Eu chamo isso de 8º pão. Digo 8º pão, porque os seus discípulos esconderam no barco um pão. Ficou um pão escondido. Os discípulos andando com ele, as pessoas caminhando na visão, as pessoas percebendo o que Deus fazia. Eles não tiveram coragem de pegar o pão que eles esconderam e colocá-lo na mão de Deus. Escute isso: houve um pão que não sofreu o impacto do poder da graça de Deus. Fizemos 20 anos e Deus tem muitos anos pela frente, mas a pergunta é: o que é que você deixou de pôr na mão de Deus? O que é que você deixou de entregar? O que é que você disse que, não, isso aí eu não quero nem mexer, já está bom, está suficiente? Eu quero dizer para você que você pode estar sendo roubado, não pelo diabo, mas por você mesmo, por não compreender que existem coisas que Deus está querendo, não para tirar algo de você, mas para devolver a você de uma forma graciosamente tocada pelas mãos dele. Eu tenho que te afirmar isso com muito cuidado. Eu não quero chocar você, mas Deus, o nosso Deus é um Deus que Ele quer exclusividade. Ou Ele tem tudo, ou Ele não quer nada. Fala para quem está do teu lado: a relação com Deus vai custar tudo.
Porque Deus não quer parte da gente, Ele nos quer para Ele. Nós temos um Deus que deseja ter conosco um relacionamento pessoal, poderoso, profundo e íntimo. Ele disse para Israel: eu serei o vosso Deus e vocês serão meu povo de propriedade exclusiva. Eu não sei se você entende o nível da paixão de Deus pela sua vida. Ele diz assim: eu quero ser seu Deus, e eu quero que você ande comigo, porque eu quero andar com. Mas nós temos uma tendência, como os discípulos, de pegar pedaços da nossa vida e colocar no altar, pedaços do nosso tempo, momentos do nosso culto, como agora. Amado, o meu culto de agora é só o momento da comunhão com vocês, mas eu ando com o meu Deus, e o meu Deus anda comigo. Essa deve ser a tônica para as próximas gerações. Entendemos que o nosso Deus é o único Deus, Deus de Israel, verdadeiro Deus da minha vida. Ele tem não só as minhas finanças, Ele me tem. Se Ele me tem, tem tudo. E se eu tenho tudo dado a Ele, eu também terei tudo que é dele dado a mim. Vocês estão aí ou não? Agora, olha que coisa interessante. Essa frustração deles terem escondido um pão deixou ele impactado. E aí ele está fazendo uma rota, passando por Betsaida, onde eu quero ficar hoje com vocês. Verso 22, ele está passando por Betsaida. Quando ele está passando por Betsaida, as pessoas de Betsaida, soubendo que ele estava vindo, pegaram um cego em Betsaida e trouxeram um cego para ele. Trouxeram um cego para... Por quê? Porque eles tinham ouvido que tudo que ele tocava, transformado era. Então eles pegaram aquele cego e o trouxeram pela mão. Eles os conduziram a encontrar com Jesus, passando por Betsaida. E eu vim declarar essa noite, escute isso. Existem realidades na sua vida que elas são como aquelas pessoas segurando a mão do cego. Quando você segura um cego, você o dirige, você o conduz, você o manipula, você o introduz e você o tira. Existem realidades na sua vida que esse ano você disse: eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, esse ano vai ser desse jeito, esse ano vai ser dessa forma. Mas certas realidades grudaram em você, e elas estão te conduzindo, elas estão te puxando, elas estão manipulando você. Mas esta noite eu vim afirmar: vai haver uma troca de governo, vai haver uma troca de mão, vai haver uma troca de destino. Quando veio da mão das pessoas para a mão de Jesus, ele pegou o cego pela mão, e a Bíblia diz assim: e ele o tirou de Bet. Eu vim declarar de forma graciosa, mais profunda para a tua vida: esta é uma noite que Deus tira você de algumas geografias estranhas, de algumas mesas que você não deve mais estar, de algumas realidades que fazem parte da sua vida, mas não te permitem ter a visão plena, a visão completa, a revelação de Deus e da graça para você e para a sua casa. Esta é uma noite que você estava na mão de uma situação, mas vai estar na mão de Deus. Estava na mão de uma enfermidade, vai estar na mão de Deus. Estava na mão de uma realidade financeira, mas Deus tem uma nova realidade para a tua vida. Ambientes podem determinar a sua manifestação, mas quando Deus altera a geografia, Ele altera ambientes. Quando Deus altera o comando, Ele altera a extensão da autoridade, e a autoridade manifesta realidades novas, propósitos maiores. Eu vim declarar: essa igreja está mudando de ambiente. Não é de endereço, é de ambiente, é de realidade. De uma geografia no Acre para uma geografia para as nações, de uma geografia num ambiente para uma geografia profética. Deus não está aqui para agradar você e dizer como é que tem que ser. Ele está aqui para recalcular sua rota, realinhar sua dimensão de ação, reposicionar você, para você entender que Ele tem coisa tremenda para realizar
Não é aqui na igreja não, meu irmão. É na tua casa, é na tua vida, é nos teus negócios. Alguém está entendendo o que eu estou falando essa noite ou não? Eu vou voltar nisso já já, mas preciso que você entenda isso. Escute. Eles queriam um toque da mão dele para curar, e a mão dele tem poder para, diga, a mão dele tem poder para realizar. Mas ele não fez um milagre em Betsaida. Ele tirou o homem de Betsaida. E eu vou voltar nisso já já, guarde isso. Ele poderia agir lá? Poderia, porque ele tem todo o poder nos céus, na terra e embaixo da terra. Mas ele graciosamente pegou o que deram a ele e ele reposicionou o homem para fora. Agora note, o homem era cego, ele era? Então ele não tinha capacidade de visão. E nesse contexto, ele era uma pessoa debaixo de maldição. Veja, João vai dizer que os discípulos passaram com Jesus por um cego. E eles perguntaram: Senhor, por que ele está desse jeito? Por que ele está enfrentando essa luta? Por que ele está enfrentando esse problema? Esse é um pecado hereditário? Isso é um problema familiar? Há alguma maldição por alguma coisa que os pais dele fizeram? Ou ele está assim para que nele se manifestasse a injustiça, seus pecados? Ele errou aonde? O Senhor olhou para aquele homem e disse: vocês estão redondamente equivocados. Ele não está assim por causa dos seus pais. Ele não está assim porque fez coisas erradas. Ele está assim porque nele vai manifestar a minha glória. O que você está enfrentando não é porque você errou. Existem coisas que são fatos preponderantes da nossa forma de posicionarmos, e aí há consequências para certos posicionamentos. Mas existem coisas que Deus mandou te dizer essa noite. O que você está vivendo não é por causa de seu fracasso, não é por causa da sua desobediência, é porque Deus tem algo para realizar, tem algo para manifestar, tem algo para trazer existência. Deus vai ser glorificado nessa luta do seu casamento. Deus vai ser glorificado nessa dor da sua alma. Deus vai ser glorificado nessa angústia que você passou nos últimos meses. Eu vim lá de Campinas profetizar. Prepare-se para ver a pesada ação da glória de Deus na realidade que você está vivendo. Ele traz à existência o que não existia. Não existe para você, mas existe para Ele. E Ele vai materializar o que já existe para Ele e para você. E a glória da segunda casa será. Chacoalha essa pessoa do teu lado e fala para ela: a glória da segunda casa será maior. Deus vai ser adorado nessa situação. Deus vai ser visto nessa perda. Deus vai ser enxergado nessa dor. Deus vai ser notado nessa prova que você está passando. Ele não perde batalhas. Ele não erra no propósito. Ele não erra o endereço da bênção. Ele não permitirá que a sua dor seja maior que a sua promessa. Fala para quem está do teu lado: a sua dor não será maior que a sua promessa. A sua promessa será maior. A sua promessa será ampla. O trabalhar de Deus aí vai ser notícia boa para tudo. Agora veja, escute isso, e eu vou encerrar, preste atenção. Quando ele tira um homem cego de Betsaida, as pessoas vêm com ele, querendo assistir o seu trabalhar, querendo assistir o manifestar do seu poder. Havia fome de que, havia notícias de coisas tremendas que ele fazia. De repente ele posiciona o homem, e a Bíblia diz que ele pega a saliva, faz uma espécie de lodo, de laminha, com a sua saliva. E a Bíblia diz que ele pega as suas duas mãos, e ele põe as suas duas mãos agora com essa saliva estranha, com essa saliva da sua boca com lodo, e põe nos olhos do cara. As duas mãos ele passa nos olhos. As pessoas estão olhando aquela cena estranha. E olha o que a Bíblia diz, note isso, está aí. Tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia e aplicou-lhe saliva aos olhos, impondo as mãos, e perguntou: fez alguma coisa? E o texto vai dizer:
Este recobrando a vista, veja, este recobrando a vista respondeu: vejo os homens e os vejo como árvores andando. Não parece estranho? Não parece uma coisa equivocada? Mas o texto diz assim: recobrando a vista. Como pode alguém recobrar a vista e não ver perfeitamente? É porque quando lemos não entendemos o que ele recuperou. Naquela hora ele recuperou a visão espiritual. Meu Deus, vocês estão aqui. Eu vim profetizar para essa igreja que está aqui. Deus vai dar de volta para nós, nesses dias, como igreja, a visão sobrenatural. Eu vim de Campinas e vim como profeta, porque eu não queria pregar essa palavra. Deus me falou assentado: eu vou devolver a visão espiritual a esse povo. Meu Deus, vocês estão aqui ou não? Você sabe que Samuel é o filho da oração de Ana, devolvido ao Senhor como oferta. Samuel não conhecia a voz do Senhor e passou a viver com o profeta Eli. A Bíblia diz que certa feita Samuel estava deitado para dormir, porque Eli já estava dormindo, e o Senhor chamou Samuel. Samuel, Samuel. Ele levantou e foi até Eli: o Senhor me chamou? Ele disse: deita, porque eu não te chamei. E já encerramos o trabalho. 3 vezes Samuel fez esse movimento. Agora escute isso. Na terceira vez Eli falou para Samuel: se essa voz te chamar, responde: fala, que o teu servo ouve. 4ª vez o Senhor foi até Samuel e chamou: Samuel, Samuel. E ele respondeu: fala, que teu servo ouve. Samuel se tornou um profeta de Deus, mas aprendeu a ouvir a voz de... A Bíblia diz que nenhuma das palavras que Samuel liberou caiu por terra, mas todas elas sim. E ele era um profeta auditivo. A gente acha, escute isso com cuidado, que os homens mais importantes da terra são os homens visionários. E nós pagamos fortunas para algumas pessoas ajudarem a gente na qualificação visionária. Eu não tenho problema com ninguém dessa galera, não tem nada contra. Eu acho que tem pessoas habilitadas para ajudar a nossa performance, mas homens espirituais são homens auditivos, eles ouvem. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Enquanto eu prego aqui, eu acredito que Deus está abrindo a sua audição, como fez com Elias. Quantas pessoas tinham no Carmelo? Milhares. Mas só um homem disse: eu já ouço barulho de abundante chuva. Por que ele ouviu? Porque em toda a trajetória da formação do profeta Elias, ele aprendeu a discernir e ouvir a voz de Deus. A minha oração é que Deus abra os seus ouvidos. Meu Deus, vocês estão aqui ou não? E você aprenda a ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito. Você está aí ou não? Deus chamou Samuel e disse assim: desce a casa de Eli, desce a casa de Jessé, que na casa de Jessé tem um rei. O que é que ele disse para o Senhor? Senhor, se tem um rei na casa de Jessé, o que é que Saul está fazendo reinando? Se eu anunciar que tem um rei lá, eu morro. E Deus disse assim: já que você não tem coragem para falar tudo o que eu quero, diz que você vai sacrificar. Agora escute isso: quando ele entra na casa de Jessé e fecha a porta, o que ele fala para Jessé? Aqui na tua casa tem um rei. Jessé fica eufórico, tem 8 filhos, mas em casa só tinha 7. Quando passou o primeiro filho na presença de Samuel, Samuel falou assim: certamente esse é o rei de Israel. O que é que Deus falou? Samuel, não veja como os homens veem, veja como Deus vê. Essa noite eu vim dizer a essa igreja: não veja como os homens veem, veja como Deus vê. Nós somos uma geração visionária, mas desprovida de discernimento espiritual. E eu estou autorizado a declarar que para a próxima temporada Deus vai pôr colírio nos teus olhos. Deus vai tirar as escamas dos teus olhos. Você vai ver como Deus enxerga.
Eu preciso declarar isso aqui essa noite. Você não vai ser manobrado por rede social. Você não vai ser enganado por mercenário. Você não vai ser enganado por profeta falso. Porque o Espírito de Deus está dando você clareza na visão espírito. Meu Deus, alguém está aqui essa noite? Vocês estão por aqui ou não? Eu disse agora ali na sala dos jovens, do treinamento de liderança jovem, eu disse, olha que profecia linda de Joel 2:28. O que é que diz lá? Nos últimos dias, vamos, me ajude a pregar. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda. Deus tem uma obra do Espírito Santo para toda a carne, sim ou não? Ele quer derramar o poder dele sobre todas as nações. Mas a primeira esfera da graça é sobre os filhos. É sobre. E olha o que ele diz sobre os filhos: nossos filhos não darão problema, nossos filhos não darão tristeza, nossos filhos serão profetas. Pega na mão da tua mulher, levanta a mão dela e fala com ela: nossos filhos, geração mais poderosa na terra, nossos filhos, profetas. Profetas. Satanás está lutando contra os nossos filhos, porque ele sabe que tem uma palavra sobre os. Qual é a palavra sobre os filhos? A palavra sobre os filhos que eles serão profetas. Diga profetas. Escute isso. A palavra de Deus diz no texto segunda. Você precisa guardar isso com muito carinho no seu coração. Quem crê em Deus está firme. Quem crê em Deus está estabelecido. Mas quem crê nos seus profetas está autorizado a mudar de condição. Se Deus levanta o seu filho como um profeta, condições serão. Não, você não está ouvindo, vou repetir. Se Deus levanta uma geração dos nossos filhos debaixo do teor profético, condições estabelecidas serão mudadas. Maldição vai virar bênção, tristeza vai virar alegria. Vocês estão por aqui ou não? Então Satanás tem lutado ferozmente para que o seu filho seja atingido de forma maléfica. Mas há uma palavra sobre os nossos filhos: serão a geração mais poderosa na terra. E diga comigo: os nossos filhos, os nossos netos serão profetas. Eu vim declarar que os filhos dessa casa vão sacudir o Brasil, vão sacudir as nações. O Acre vai se tornar um celeiro de homens e mulheres poderosos que Deus vai levantar, porque há uma palavra sobre o Acre, há uma palavra sobre os nossos filhos. Mas agora veja isso: e os velhos terão. Quem é que sonha? Quem sonha é menino. Mas Deus está dizendo assim: até na maturidade, até no fim da vida, tu vai ver Deus realizar grandes. Fala para quem está do teu lado: Deus não acabou o que Ele começou na tua vida. Tem coisa boa chegando. Você está pensando em aposentar? Jesus está dizendo assim: não aposenta nada. Tu vai sonhar e vai realizar. Tu vai sonhar e vai ver concretizar. Tu vai sonhar e vai alcançar para que o meu nome seja glorificado. Mas olha como ele termina: e os jovens terão. É restauração da autoridade espiritual. Amado, nós não podemos ser essa igreja conformada, essa igreja das fotinhos dos rios. 1 João capítulo 2 versículo 3: nem só de rios viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus precisa levantar homens que enxerguem como Ele enxerga. Ele viu o vale dos ossos secos e perguntou para o profeta: o que é que você enxerga? E o que é que ele disse? Aqui não tem nada, aqui é um vale de ossos sequíssimos. Mas olha o que o profeta fez: devolveu para Deus. Mas se o Senhor quiser, isso muda. Aí Deus olhou para ele: já que eu posso, você veja de outra forma e fale de outra forma.
Fala para quem está do teu lado: tudo depende de como você vê. Essa noite Deus está curando os teus olhos. Parece difícil, parece impossível, mas tudo é possível para quem? Homens espirituais não precisam ver para crer, eles creem, por isso eles... Por que você está paralisado? Ai meu Deus, o Brasil só começa depois do carnaval. Ai meu Deus, esse governo. Que Satanás quer cegar o nosso entendimento, mas Deus está trazendo a sua palavra, e a sua palavra: conhecereis a verdade, e a verdade. O que essa verdade é? Pôr-luz no processo, para que você enxergue com os olhos espirituais. Eu vim declarar: Deus tem algo para fazer tremendo, e não vai ser no altar da CB Vida, não vai ser aqui na conferência. Deus me autorizou essa noite a declarar: os maiores milagres dessa casa serão na sua casa, serão no meio da sua família, serão no meio dos seus filhos, serão no meio do seu legado. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus da tua vida, Deus dos teus pais, Deus dos teus filhos, Deus dos teus netos. Satanás perdeu, porque Deus abriu os seus. Oh meu Deus, alguém está aqui essa noite? Alguém está aqui para glorificá-lo? Zacarias estava no santuário. Estava onde? No santuário, fazendo o serviço de Deus. No santuário, mexendo com incenso e adoração. De repente ele olhou para o lado direito. O que é que ele viu? Um anjo. Por que ele viu um anjo? Porque Deus abriu os olhos dele. Agar estava no deserto. Agar saiu de casa com o menino, e Deus disse para ele: sai da casa, deixa Agar ir, libera Agar ir, senão você vai perder Sara e sua família. Deixa ela ir com o menino para o deserto. Ele deu um pão para ela, deu um cântaro d'água. Aí ela comeu o pão, tudo bem, mas quando acabou a água, ela surtou, porque ela estava no deserto e ali morria. Aí, olha o desespero, ela largou o cântaro e deixou o menino 1000 metros distante. E ela começou a se distanciar para não ouvir o choro e para não ver o menino morrer. Aí Deus ouviu o choro do menino e chamou ela: Agar, cadê teu cântaro? Agar, cadê teu filho? Agar, o que é que você fez perdida no deserto? Ela falou: eu fui abandonada, fui posta para fora. Deus estava chamando para ela a memória de uma coisa que ela esqueceu. Porque na primeira vez que ela saiu de casa, brigada com Sara, Deus apareceu para ela num poço e disse para ela: eu sou o Deus que responde, e eu sou o Deus que vê. Ela conhecia esse Deus, mas ela andou no deserto sem ele. Aí Deus disse assim para ela: eu tenho uma obra com esse menino. Eu ouvi a oração desse menino. E a Bíblia diz que Deus abriu os olhos. Abriu os olhos de Agar. Quando abriu os olhos de Agar, tinha o que lá? Um poço. Tinha um poço, amado. Tinha uma resposta. Tinha uma graça sobrenatural onde ela estava. Você pode se achar num deserto, você pode se achar no ponto final da sua vida, mas Deus tem um. O que é que precisa acontecer? Deus precisa tocar seus olhos. Você viu a profecia? Eu não conhecia o pastor, não tinha nenhum relacionamento, só pelo Júlio. Ele não me contou nada, mas ele saiu daqui. Mas o Deus que vê precisava tirar as escamas, e precisava dizer para ele: não é o ponto final, é só o começo. E se vocês pensam que chegar a 20 e é o máximo, vocês não têm ideia dos próximos 20 anos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu a mente ou penetrou o coração do homem o que o Senhor tem Eu vim de Campinas declarar que, por mais estranho que pareça, você vai aplaudir, aplaude com vontade, vai. Escute isso, eu encerro. Por mais estranho que seja o ambiente que você está,
Você precisa pedir a Deus que restaure a sua visão espiritual. Eu assinei um contrato de compra de uma área de mais de 12 milhões. E para outro dia, mas a igreja no Acre orava. Aí Deus mandou um anjo lá na cadeia. O anjo entrou, mandou ele se levantar, soltou as algemas, mandou ele se vestir, mandou ele calçar, abriu a porta primeira, abriu a porta segunda, abriu o portão de ferro. Quando estava do lado de fora, abriu o olho dele, e ele percebeu que o anjo do Senhor enviou o quê? O livramento. Amados, eu vim declarar que esses são dias que as escamas dos nossos olhos serão tiradas. E eu vim declarar: não vai precisar acontecer conosco o que aconteceu com o profeta Isaías. Olha que Isaías só teve visão quando morreu Uzias. Não vai precisar morrer ninguém na tua vida para você enxergar, porque esta noite Deus te trouxe aqui para abrir os seus olhos espírito. Eu estou declarando: você não vai ver o pastor, a pastora, os líderes de célula realizando milagre. Você vai ver os milagres acontecendo na sua. Meu Deus, eu queria uns 2, 3 aí para forte. Eu estava agora no acampamento dos meninos, sentado para comer. Uma pessoa ficou endemoniada, foram lá me chamar para comer. Eu falei: amado, eu estou almoçando. Quem está lá? Tem lá fulano. Eu falei: pode deixar que Deus vai usar ele. Eu almocei, cheguei lá, a pessoa estava liberta, porque a pessoa que estava lá foi o instrumento que Deus usou para libertar. Mas em outras fases da minha vida, eu corri aí na frente. Amado, eu tenho entendido uma coisa nesses dias: eu quebro e Deus multiplica. Eu quebro, Deus multiplica. Deus vai usar você na pregação, Deus vai usar você no discipulado, Deus vai usar você nas finanças, Deus vai usar esse povo que está aqui essa noite. A sua família não vai entender, vai perguntar: o que aconteceu com você? Você vai dizer assim: os meus olhos viram o Senhor, os meus olhos enxergaram a sua glória. E quando ele perguntou: quem enviarei? Isaías gritou: eis-me aqui, conta comigo, Senhor. Eu vim declarar: Deus vai pôr a sua família de cabeça para cima, a partir daquilo que Ele está te mostrando aqui essa noite, nessa... Meu Deus, alguém está aí ou não? Aí ele pegou as mesmas mãos e tocou segunda vez. E o texto diz, e eu encerro, lê comigo. Olha que coisa linda. Ele diz assim: então novamente pôs as mãos nos olhos, e ele passou a ver o quê? Claramente. Ficou restabelecido. Tudo distinguia de modo perfeito. Distinguia do quê? Olha o que ele viu. Ele viu primeiro o sobrenatural, depois ele veio para o natural. E quando ele veio para o natural, ele teve senso, discernimento, graciosidade, ajuste. Nunca houve uma geração no natural tão perdida como a nossa. Amado, eu vi lá na igreja esses dias, uma mãe foi corrigir um garoto e tirou dele o celular. O moleque quebrou tudo que estava na frente dela, desse tamanho. E eu só disse uma palavra: se fosse filho de Dona Deja, minha mãe, estava morto. Alguém aqui, deixa para lá. Se o teu filho fosse filho do teu pai, como é que era teu filho? Eu vou te dizer como era: manso, suave, tranquilo, doce como mel. A minha mãe era uma tampinha. Ela não falava, ela só empinava. Se ela empinasse obreiro, o anjo do concerto aparecia, eu não sei nem de onde ele vinha.
outra, ó, eu tenho 1,80, meu irmão Ed tem 1,85, o Alex, meu irmão, tem 1,70 e pouco. Ele é chamado de Nanico, porque ele é a raspela do tacho. A minha mãe não tinha nem 1,60. Ela perguntava assim: tu ouviu o que eu disse? Eu dizia assim: ouvi, estou esclarecido e entendo perfeitamente. E discordasse você ou não, viver era Alguém aqui teve que chute? Quem ouviu essa maravilha? Primeiro sapatênis. Você lembra? O primeiro sapatênis foi que chute. Servia para você jogar bola, servia para você ir no culto, entendeu? Servia para um freio de bicicleta, xaxim de samambaia, chinelo em horas casuais. E na mão da minha mãe, a pedra que derrubou Golias. A gente está acertando o espiritual, mas no natural uma geração desprovida de reservas emocionais. Se o pastor pregar um pouquinho mais apertado, o cara sai da igreja, ainda vai na rede social e lasca a lenha. Bando de gente frustrada. Bando de gente frustrada. Graças a Deus não tem nenhum membro aqui que vai na rede social meter o pau. Mas lá em Campinas está lotado desses obreiros. Tudo filho de Satanás. Amados, isso não precisa ser espiritual para entender, não é educação. Você não lava a roupa suja com os de fora. Você lava a roupa suja do dentro de casa. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Tocou no natural e alinhou o natural. O cara via no natural de forma plena. A maior pregadora do mundo chama hoje doutora Joyce Myers. Mais de 80 anos. Foi abusada sexualmente pelo pai. Foi abusada sexualmente pelo marido. Foi abusada sexualmente pelo tio. Foi espancada na escola por um amigo de classe. E abusada por ele. Vai assistir as pregações dela. Ela não faz um martírio do que ela viveu. Ela faz um holocausto da graça ao que aconteceu na vida dela. E ela declara: o que aconteceu comigo não é maior do que a graça que Deus me deu. Nunca a gente teve uma geração de pessoas que precisa de divã como hoje. O cara rala o joelho de bicicleta, precisa de terapeuta. Amado, eu tomei tanto peteleco da minha mãe, que era para eu ter dor de cabeça ainda hoje. Ela dizia: é bom sacudir, que sacudir faz crescer. Ela já está com o Senhor, mas como eu tenho saudade daquela mulher. Deus precisa alinhar a gente no natural, amado. Se você não tem uma BMW, não significa que você é doido. Você é pequeno, limitado. Deixa de ser bobo. Deixa de ser tolo. Pare de ser massa de manobra dos outros. Que coisas te definem? Amado, eu tenho um tênis aqui que meu filho me deu. Eu falei: que tênis é esse aí, garoto? Isso é marca, isso é estilo. Eu falei: meu filho, isso só fica bonito porque está no meu pé. Se não tiver no meu pé, não vale nada. Deixa de ser bobo, rapaz. Se você é definido por uma bolsa, por uma caneta, por um relógio, por um carro lá fora, você não é nada. Não são as coisas que te definem, é o seu caráter que te define. Eu fico impressionado. De vez em quando eu vejo as pessoas seguindo umas pessoas nas redes sociais. Eu me pergunto: caramba, onde é que a cabeça dessas pessoas estão? Uma cantora famosa, a maior aí do Brasil, ela disse: eu tenho pacto com o diabo, e as minhas músicas é o diabo que me dá. Cara, como é que eu vou ouvir uma pessoa que o diabo dá algo para ela? Como é que eu vou ouvir como é que eu vou permitir uma pessoa dessa estar no meu televisor, estar na minha playlist de música, se ela disse: o que eu recebo do diabo, e se eu não entregar o que o diabo me dá, ele me mata. Aí vai você lá.
está precisando de juízo, tu está precisando de chicote da minha mãe, tu está precisando do. Minha mãe tinha uma varinha, ela chamava Rafa, de Deus Rafa, de Rafael, aquilo que conserta e cura. Amado do céu, não é possível. Você precisa pedir a Deus, você saia daqui hoje de alma lavada, de alma limpa. Tu entrega teu filho lá no departamento infantil, aquela bênção que Jesus te deu, aquele menino glorioso. Aí você fala: olha, fica aí com o meu menino para eu poder assistir o culto. Aí teu menino dá um horror lá no departamento infantil. As tias do departamento infantil devolvem ele para você tremendo. Está aqui seu bebê. Tu não dá nem obrigado, porque ela cuidou daquela bênção que Deus. E tu. Talvez eu não pregue mais aqui, mas vou falar tudo que Deus mandou falar. Os voluntários vão, limpam tudo. Tu masca chiclete. Tira essa miséria da tua boca que você mascou o culto inteiro e cola na cadeira do dízimo. Aí a cadeira do dízimo e da oferta dos irmãos tem um chiclete seu. Você não enfia esse chiclete no ouvido e faz assim dele lá dentro. E lá em casa você tenta arrancar para você ver como que é. O cara foi curado espiritualmente, mas quando Deus tocou no natural dele, sabe o que ele falou? Eu discerno perfeitamente cada detalhe. Eu sei o que me pertence e eu sei o que é de Deus. Tem gente que fala em línguas, pula, maravilha, aí vê uma irmã passar. Amado, liga para a dona Roberta, minha mulher, fala lá com ela. Pergunta lá para ela. Pergunta lá para ela. Falei para ela: filha, eu fiz um compromisso com você. É um compromisso com Deus e com ela. Deus não pode abençoar o que a gente está se permitindo ter lepra. Você já reparou que a galera só posta coisa bacana no Instagram? Mas você quer conhecer a pessoa? Vai no WhatsApp dela, manda ela abrir o WhatsApp. Entrega teu WhatsApp aí para a pessoa ler. Lê o que você fala dos outros. Lê o que você posta daqueles vídeos engraçadinhos. Eu estava dirigindo meu carro, Marco, e aí sem querer eu furei um sinal, porque eu estava desapercebido. Eu vim orando, pensando, e eu dei uma fechada. Quando fui baixar o vidro para pedir perdão, era um líder lá da igreja. Ele baixou o vidro, irmão, eu fiquei horrorizado dos palavrão que ele falou. Aí quando ele viu que era eu, ele falou: sangue de Jesus tem poder. Quase bateu em reverendo. Irmão, não tinha qualificação no Google os palavrão. Ele falou um palavrão que eu nunca tinha ouvido. Ele me chamou de alguma coisa. Eu falei: amado, tu anda muito no campo da Ponte Preta vendo um jogo de futebol, miserável. O senhor sabe que a carne é fraca. Quase bateu, fiquei nervoso. Falei para filho: a tua carne está precisando de cruz, miserável. O seu velho homem precisa morrer. O que Deus está para fazer nesses dias, amado, necessita de um alinhamento no natural. Alguém te machucou? Pede perdão. Quer dizer, você machucou alguém? Pede perdão. Alguém te machucou? Põe em graça. Considere a hipótese da pessoa ter feito aquilo por excesso de alguma coisa. Por exemplo, eu posso, ao me movimentar, virar meu braço e dar no rosto de alguém. Eu machuquei alguém, mas não tinha intenção. Diferente quando eu faço isso de forma maligna, maldosa. Em nome de Jesus, vai para casa e torna a sua casa um ambiente saudável. Para de abrir a porta do inferno para a sua casa, achar que o marido da outra é melhor, que a grama do vizinho é mais verde. Por favor, se contente e seja feliz com o que Deus está fazendo na tua vida. Paulo falou assim: eu sei estar contente, sentado no palácio, mas sei comer um hot-dog com Zé. Eu sei vestir uma roupa bacana, mas sei também vestir uma roupa usada.
eu sei viajar de primeira classe, mas também sei andar de ônibus ou de a pé. Eu estou feliz em Deus e na sua graça. O cego falou assim: eu discerno cada detalhe claramente. Aleluia. Para Deus entregar o que Ele tem que entregar, tem que ter uma galera na humanidade. Eu estou falando de boa, na humanidade, alma lavada, alma limpa. Eu podia contar coisas da minha humanidade que você ia chorar. Meu pai deu herança para o meu irmão Ed, meu pai deu herança para o meu irmão Alex, e meu pai tomou minha herança. Mas ele é pastor na igreja que eu sou pastor. Sabe por que ele fez isso? Porque na ignorância dele, ele acha que eu sou próspero e que os meus irmãos não é. Então ele quer ajudar meus irmãos a ficarem igual a mim. Aí eu tive que pegar minha família e ajudar minha mulher e meus filhos a entender a razão pela qual ele se move. A minha falou: nunca mais vamos ver o vovô. Não, não, não. Ele vai ser tratado melhor agora. Meus filhos encontram meu pai e falam: vovô, vovô, e beijo e abraço. Meu pai falou assim: seus filhos me amam que eu não aguento. Eu falei: você não sabe a vontade que eles estão tendo. É a gente que torna as coisas leves. É a gente que... Olha, eu vou te falar uma coisa. Hoje eu vim para cá, peguei um voo lá de Confins para cá, lotado o voo, poltrona de 3. Eu gosto de sentar no corredor. Sentou uma senhora magrinha lá, sentou eu aqui. Irmão, o cara que sentou no meio, ele precisava das 3 poltronas. Amado, ele sentou no meio, eu fiz assim, ó. Ele falou para mim: acho que a viagem para você vai ser pesada. Eu falei assim. A aeromoça passou e falou assim: o senhor está indo bem? Falei: filha, eu nunca me senti tão colado. Cara, eu não tinha como respirar. O diafragma falou assim: tu vai ter algum problema. Ele falou assim para mim: você acha que sobra uma cadeira? Eu falei: eu já estou em oração profunda para alguém desistir do voo. Cara, lotou. Eu falei: santo Deus, e agora? Aí eu falei para mim mesmo, falei: eu posso tornar isso difícil ou leve? Aí a aeromoça falou assim: uma aeromoça que ia voar agora não vai, você quer trocar de cadeira? Eu olhei para o gordinho e falei: filho, te amo, mas estou indo para outra cadeira. Mas eu já tinha decidido no meu coração vir de boa. Você não está entendendo. Ele sentou em cima de mim. Eu estou com esse lado doendo até agora, mas você não está entendendo. Agora, o que a gente deveria fazer no caso desse? Que companhia desleixada. Onde já se viu para um cara desse? Isso é um desrespeito. Cara, por favor, aprenda com esse cego. Jesus tocou nele e perguntou: o que é que você vê agora? Eu vejo os homens como árvores, eu vejo o sobrenatural. Mas agora no natural eu estou equilibrado para a vida. Eu estou preparado para a próxima etapa. Eu estou preparado para aquilo que Deus vai entregar. Eu vou viver o meu melhor. Aí Jesus disse uma coisa, eu encerro. Ele disse assim: não volte a Betsaida. Escute isso, eu encerro para a gente orar. Você não pode ficar em nenhum lugar que tem o poder e a capacidade de roubar a sua plenitude e a sua visão. Eu vim declarar que essa noite Deus está tirando a gente dos ambientes que roubam nossa visão, nossa percepção, nosso discernimento, porque Jesus fez uma promessa: vocês farão obras ainda maiores. Quero que você profetize para alguém do teu lado: se prepare para viver as obras ainda maiores que Deus quer fazer. Quero que você fique em pé para a gente orar. Escute isso.
Uma pessoa quis falar comigo no gabinete pastoral e veio. Eu não podia, ia pegar um voo e ela chegou. Só uns minutos, eu falei, tudo bem. Sentei no escritório. Ela sentou de terno, bem vestida. Pastora, pensa na pessoa fina. Aí ela começou a falar. Quanto mais ela falava, pastora, eu mais incomodado eu ficava. Eu comecei a orar, falei, Jesus, o que é que eu não estou vendo? O que é que eu não estou vendo? E ele ia falando e eu ia me irritando. Eu falei, Jesus, o que é que eu não estou vendo? Dando um momento, eu falei assim, você pode parar de falar um minuto, querido? Ele falou, pois não. Estou falando muito, né, pastor? Eu falei, não, não é. É que o Espírito Santo acabou de me mostrar o que você esconde. Ele falou, eu falei comigo. Se esse homem é de Deus, Deus vai mostrar para ele quem eu sou. Eu falei, amado, eu não tenho capacidade de ver, mas o Deus que eu sirvo. Eu falei para ele, você está com um problema com homossexualidade, não é? Ele levantou da cadeira, cara forte. Como é que o senhor descobriu? Eu falei, eu não descobri, Deus me mostrou. E essa cadeia vai ser quebrada aqui agora na sua vida. Eu nem terminei de falar, ele caiu de joelhos no chão chorando. Chamei um outro pastor e começamos a repreender. Manifestou um demônio na vida dele. E para a glória de Jesus ele foi liberto. Quando Pedro estava no santuário, Ananias veio com a oferta, pôs a oferta no altar, né? Pedro olhou para ele e falou assim, ô Ananias, como é que Satanás pôs isso no seu coração, moço? Você pensa que você está me testando? Não, você está mentindo para o Espírito Santo. Eu creio que a igreja vai chegar num nível nesses dias que você vai ter que tirar as sandálias lá na porta, porque o lugar que você está entrando é território santo, é território de coisa séria. Deus leva a sério os nossos posicionamentos. Não adianta nada a senhora vir aqui no culto e levantar a mão, cantar e em casa continuar gritando, tratando o seu marido mal, ou o senhor tratando a sua mulher mal. A gente precisa alinhar no natural, porque Deus já derramou a bênção do sobrenatural. Mas quando a gente alinha a casa no natural, Deus começa a ordenar a sua bênção. Eu vim declarar essa noite, em nome de Jesus, com muito temor, que a próxima etapa da sua casa é uma etapa de sinais, de prodígios e de maravilhas. Eu quero que você ponha a mão no coração. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente hoje, mas eu quero fazer uma oração agora. Esse vai ser um ano de plenitude para nós. Esse vai ser um ano de manifestação do poder de Deus na nossa vida. E eu estou declarando, você vai ver Deus te usar em coisas que você pensou que não pudesse ser usada, porque Deus está te restaurando a visão aqui essa noite. Comece a orar aí onde você está agora. Fala com Ele, Senhor, abre os meus olhos. Eu quero ver da forma que o Senhor enxerga. Eu quero que os meus olhos espirituais sejam abertos. Eu quero olhar para a minha casa, eu quero olhar para a minha empresa, eu quero olhar para os meus amigos, eu quero olhar para a minha faculdade, eu quero olhar para o bairro que eu moro, e eu quero discernir em Deus o que eu não vejo. Eu quero olhar para mim mesmo e quero achar em mim aquilo que está fora do lugar, para eu poder alinhar, para eu poder viver a plenitude da Tua graça. Comece a orar onde você está. Fale com Deus aí agora. Jesus querido, eu quero te pedir essa noite, abre os nossos olhos, abre a nossa visão. Não se trata de uma igreja grande só, tem mais. Não se trata de um louvor bem organizado, tem mais. Não se trata de um ministério influente, tem mais. Tem mais de Deus para nós aqui, e nós queremos receber. Eu quero orar a oração de Axa, quando falou com seu pai: o Senhor já me deu terra, eu quero agora as fontes superiores, eu quero agora as fontes inferiores, eu quero as bênçãos espirituais, eu quero as bênçãos naturais, eu quero as coisas do céu, do trono e da graça, mas quero as bênçãos da vida
da terra que o Senhor tem dado a cada um de nós. Senhor, eu quero liberar a tua palavra sobre essa igreja. Que haja um alinhamento profundo diante do Senhor, espírito, alma, corpo. Que haja um alinhamento profundo para a gente receber todas as promessas que o Senhor já falou a nosso respeito. Eu vim declarar que, Senhor, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado. Não sei se você pode abrir a mão agora, por favor, as duas. Receba essa graça que está sendo depositada aqui essa noite. Receba essa unção que está fresca aqui essa noite. O ambiente é propício, a hora é essa. O Senhor está aqui, você está aqui. Recebe o que Deus tem para entregar para a tua vida, para a tua família. Você não vai voltar para casa de mãos vazias. Você vai voltar com o seu cesto. Você vai voltar com o seu cesto cheio, mas com a visão restaurada, com sonhos restaurados, com o chamado restaurado, com a sua casa restaurada. Eu vim denunciar toda a obra do diabo. Ele vai cair por terra. A Bíblia diz que ele vem por um caminho, mas por 7 ele vai fugir. Oh Deus, eu creio que agora os inimigos da cruz de Cristo, os inimigos da família, os inimigos dos nossos projetos em Deus estão batendo em retirada. Há libertações tremendas acontecendo aqui essa noite. Senhor, há uma conversão do coração do marido à esposa e da esposa ao marido. Há uma conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Há uma conversão do coração da igreja ao pastoreio. E com essas coisas alinhadas, rasga o céu. Que nós possamos ver, Pai, aqueles anjos subindo e descendo sobre nós. Como Jacó enxergou os céus abertos, também enxergo os céus abertos sobre esse lugar. E eu libero a tua palavra. Eu libero a tua palavra. Meu Deus, começa a receber de graça. Levanta a sua mão para receber e começa a adorar, porque o Senhor está tocando os seus olhos, abrindo os seus olhos, abrindo a sua visão, abrindo o seu entendimento, te dando clareza, te dando discernimento, te dando e restaurando a tua autoridade. Tu vai curar enfermos, tu vai expulsar demônios, tu vai abençoar pessoas, tu vai começar novos negócios e novos projetos. Deus vai expandir as obras das suas mãos. Onde as suas mãos tocar, abençoado será. Deus retira a iniquidade das suas mãos. Onde você entrar, Deus entra contigo. Onde você passar, Deus passa contigo. A presença dele vai com você em 2025 e você terá muita graça. Deus acamandorá, baixando lá. Vamos, levante as suas mãos, comece a adorar. Começa a bem dizer. Recebe autoridade, recebe poder, recebe unção essa noite. Vamos, levante a sua voz.